Boa noite, pessoal. Estamos na segunda sessão de Janelas Filosóficas. Lembrando que ela acontece toda segunda às 19 horas e quarta, quinzenalmente, também nesse mesmo horário, às 19 horas. Eventualmente, a gente pode ter sessões segunda mais cedo, por questões do palestrante não poder, às 19, mas tudo vai ser avisado nas nossas redes sociais. Passo a palavra agora para o professor Alfredo. Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao projeto de extensão Janelas Filosóficas, a Universidade Aberta à Sociedade. Esse projeto é uma iniciativa do corpo discente e docente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem por objetivo dar visibilidade à atividade filosófica feita no país em suas variadas manifestações acadêmicas e não acadêmicas. Com esse projeto, o departamento pretende alcançar não só seu tradicional público universitário, mas também a comunidade não acadêmica em geral. Para essa que será a nossa segunda atividade, teremos o prazer de contar com a participação do Procurador da República ligado ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, Procurador Henrico Rodrigues de Freitas. Participará também da atividade o professor João Carlos Brum Torres, atual coordenador do curso de pós-graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul e professor titular aposentado da URGS. O tema do painel dessa noite é liberdade de pensamento e a função da universidade pública. Esse tema foi escolhido por constituir uma espécie de preâmbulo necessário às discussões ensejadas pelo projeto de extensão que começamos a realizar. Como sabemos, a universidade constitui um dos locais privilegiados de gestão das diversas teorias que nos ajudam a compreender o mundo e as realidades sociais. Fazer ciências, fazer teorias em geral, teorias com força explicativa, capazes de dar conta da complexidade dos fenômenos físicos e sociais em que estamos inseridos, tudo isso pressupõe um ambiente marcado pela liberdade de pensamento, pela livre manifestação e circulação de ideias, e onde a força dos argumentos deve ser sempre ter a palavra final. Infelizmente, vivemos tempos em que essa lógica tenta ser subvertida, por exemplo, por invasões a espaços universitários virtuais. Sem aludir a conhecidos exemplos, podemos lembrar invasões que, ainda que reivindiquem para si estar em consonância com a liberdade de expressão, são, ao fim e ao cabo, ataques violentos, se não ao próprio conhecimento científico, com certeza aos espaços de investigação nos quais o conhecimento é produzido. Convém então recuperar aqui o tema da liberdade de pensamento para afirmá-lo em sua radicalidade. Defender com isso as instituições necessárias para que esse tema prospere. Insistiremos assim na liberdade, que, segundo formulações filosóficas clássicas, teria esteio na expressão da manifestação livre do pensar, da liberdade de contradizer ideias, de questionar supostas verdades enraizadas em tradições que mais mistificam do que explicam o nosso mundo. Buscaremos ainda encontrar os desdobramentos institucionais desta realidade, dessa liberdade. No caso brasileiro, eles se encontram inegavelmente na reflexão e pesquisa desenvolvidas nas universidades, mas de forma predominante nas universidades públicas. A liberdade será, então, o assunto central da conversa dessa noite. A liberdade, entendida em sua faceta constitucional e histórico-filosófica, da livre expressão de pensamento. Definir essa liberdade não é, todavia, tarefa tão fácil assim. Já houve quem dissesse que, para entendermos a liberdade, precisamos atribuir a nós mesmos a possibilidade de estarmos errados. A possibilidade de que não tenhamos entendido bem nossas próprias teorias, ou, no mínimo, nossa incapacidade de transmitir de modo claro e aceitável nossas ideias. Talvez mais radicalmente ainda, admitir a possibilidade de que as outras pessoas possam sustentar ideias completamente irreconciliáveis com as nossas. Sustentar teses que, ainda que nos pareçam absolutamente errôneas, são legítimas.
Não reconhecer essa possibilidade é não apenas falhar em reconhecer a outra pessoa como livre, é não a reconhecer como igual. Nossas sociedades contemporâneas, mesmo as profundamente injustas como a nossa sociedade brasileira, são sociedades plurais. Os contornos ou as delimitações dessa pluralidade são invariavelmente tensos e revelam-se de forma candente quando o discurso legitimamente plural transborda os limites da liberdade de pensamento e manifesta-se na forma de discursos intolerantes. Mas quais seriam precisamente esses limites? Para nos ajudar a responder a essa pergunta, passarei a palavra ao nosso primeiro convidado, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Rio Grande do Sul, Dr. Henrico Rodrigues de Freitas. Dr. Henrico possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista universitário em curso virtual de questões contemporâneas em direitos humanos pela Universidade de Sevilha e mestre em Direito com tema Sistemas Jurídicos Contemporâneos pela Universidade de Roma II, Tor Vergata. Para conhecer a atividade do Dr. Henrico como procurador, sugiro aqui a leitura de duas recomendações de sua autoria para a nossa universidade. A primeira, de 2017, recomendava à universidade, dentre outras atitudes, a promoção de atividades e campanhas de conscientização no âmbito da universidade, tanto voltadas a alunos como a professores e servidores, de forma a esclarecer o legítimo direito das pessoas pardas à reserva de vagas das chamadas cotas raciais, e coibir atitudes discriminatórias ou de constrangimento. Mais recentemente, em junho do presente ano, está a recomendação de instituir regras uniformes mínimas no que se refere ao ingresso mediante política de ação afirmativa em todos os programas de pós-graduação da URGS, nos níveis de mestrado e de doutorado. Dr. Henrico, é um grande prazer contar com a sua participação hoje aqui e, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, para mim é que é uma grande satisfação em poder, dentro dos meus limites de conhecimento, colaborar com esse projeto do Departamento de Filosofia da URGS. Então, gostaria de saudar o professor Alfredo Storck, nosso mediador, o professor João Carlos Brum Torres, que dividirá essa mesa, e agradecer na pessoa da professora Priscila e do professor Nicolai pelo convite, não é? E aos representantes estudantes aqui na pessoa da Desirê, que está aqui ajudando a coordenar esse debate. Em primeiro lugar, esse tema é um tema bastante complexo e profundo. Sempre que a gente trata de liberdade de expressão, ele, claro, dentro da ótica filosófica, eu teria bastante limitação em abordar, não é a minha área de conhecimento, então é importante deixar claro aqui que o meu lugar de fala é da área do direito, não é? Então, obviamente, vou fazer uma série de referências a disposições constitucionais, legais, há algumas decisões fundamentais do Supremo Tribunal, em especial na questão da universidade, né? E pretendo desenvolver a minha fala dentro do tempo previsto em 4 eixos. Vou inicialmente falar sobre liberdade de expressão no Brasil, do ponto de vista atual, né, do nosso ordenamento. Eu pretendo fazer também um breve histórico da autonomia e da liberdade de expressão nas universidades brasileiras. Depois, abordar aspectos da natureza em função da universidade, tudo isso para a gente poder fazer uma conexão entre as duas proposições do tema do debate. E depois, ao final, uma análise dessas atitudes de intolerância em relação a atividades acadêmicas e como elas podem se conceituar e quais efetivamente são, no meu entender, a natureza dessas atuações ilícitas e qual, eventualmente, seja, inclusive, não diria a finalidade das pessoas em fazer isso, porque a gente não está lá
na cabeça dessas pessoas, mas qual efetivamente o impacto que isso tem no plano do desenvolvimento das atividades universitárias e da sociedade como um todo. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer uma análise da liberdade de expressão no Brasil é contextualizar ela na nossa Constituição e compreender, inicialmente, até porque ela tem uma série de desdobramentos internos da Constituição, o contexto histórico em que essa Constituição foi firmada. Ela é firmada em 1988, para mim, como marco definitivo e finalizador da ditadura civil-militar que se iniciou em 64. Né? Ela ali, com a sua promulgação, para mim, é que se encerra esse período nefasto da nossa história e, portanto, isso condiciona, obviamente, esse contexto, todos os debates constitucionais e as escolhas que ali foram feitas, escolhas políticas, não é? Escolhas da sociedade. Então, o primeiro ponto que a gente tem é uma ampla, no artigo 5º, uma ampla afirmação da liberdade de expressão, não é? Uma proibição de censura genérica e um deslocamento justamente para evitar atitudes de censura prévia, aquela censura clássica, não é? De um órgão administrativo fazendo a escolha do que pode ou não ser divulgado. A retirada disso e a verificação, portanto, de uma ampla possibilidade de expressão e deslocando a atividade de análise de eventual abuso na liberdade de expressão, e a gente pode ter um abuso, quando eu me expresso e agrido alguém verbalmente, eu posso até cometer um crime. Então, há um deslocamento para um momento posterior à fala. Então, o primeiro ponto é a liberdade de expressão e a verificação após essa expressão se houve algum abuso, algum erro, não é? A afirmação, portanto, do direito de resposta, não é? Por quem se sentiu lesado naquela afirmação, e a possibilidade de indenização ou alguma sanção por conta de um eventual excesso. É claro que a gente tem que compreender desde logo que essas medidas posteriores à fala, posteriores à expressão, elas têm que ser sempre trabalhadas com bastante comedimento, de forma a que não se tornem elementos de uma censura indireta. No momento em que eu possa ser extremamente sancionado, não é? Extremamente punido pela minha expressão, eu passo a ter uma conduta de autocensura e de intimidação. Então, da essência da nossa estrutura de pensamento sobre a liberdade de expressão, que ela não sofra, mesmo posterior, vamos dizer, sanções extremamente desproporcionais como forma de impedir que sejam indevidamente usadas de forma distorcida ao fim e ao cabo, eliminar a própria liberdade, não é? E por que eu falei ali ao início da questão de contexto? Porque a gente tem, essencialmente, dois tipos de Constituição. Uma Constituição sintética, não é? Uma Constituição em que se baseia em alguns princípios e dali são destacados e construídos pelas decisões judiciais, essencialmente, a amplitude desses princípios, e uma Constituição como a nossa, que é uma Constituição analítica, é uma Constituição extremamente detalhista. E nesse ponto, quando a gente imagina a nossa Constituição e o contexto em que ela foi feita, a gente compreende o porquê que, além daquela disposição do artigo 5º, que afirma a liberdade de expressão, afirma a proibição de censura, a gente tem esse desdobramento, e é importante que a gente refira que é um desdobramento, e isso tem consequências jurídicas bastante relevantes, daquele mesmo princípio, quando a gente chega no capítulo da comunicação social, que é a afirmação da liberdade de imprensa, a proibição de censura, e quando a gente fala no capítulo da educação, tem lá a autonomia universitária, a liberdade de aprender e ensinar, de veiculação de pensamentos,
E por que isso é importante a gente destacar como sendo um desdobramento e não algo autônomo? Porque a nossa Constituição, ela traz uma disposição que é a proibição de alteração de alguns dispositivos constitucionais, que são cláusula pétrea. E isso é extremamente fundamental, por quê? Porque aí, quando a gente percebe, faz essa afirmação de que a autonomia universitária, a liberdade de aprender e ensinar, é um desdobramento daquela liberdade do artigo 5º, toda essa liberdade de expressão, essa autonomia universitária é uma cláusula pétrea, é um princípio fundamental que não pode ser alterado por emenda constitucional de nenhuma forma. Então, essa concepção de que é um desdobramento daquele princípio geral, necessário, porque a gente estava saindo de uma ditadura, era efetivamente fundamental a reafirmação clara em diversas passagens da Constituição da liberdade de expressão, mas isso não traz aí uma ideia de que a liberdade de aprender e ensinar, ela não está dentro da liberdade de expressão. E falo isso porque, por vezes, a gente vê aí contestações, não é, da possibilidade de os professores exercitarem na sua cátedra a liberdade de expressão. Não é? A gente vê isso como uma afirmação de pretensa neutralidade do professor, de ausência de atuação partidária. Então, e aí há uma negativa nesse contexto dessa liberdade. Então, isso é importante que a gente reafirme. E um outro ponto, e a gente tem algumas decisões do Supremo já bastante claras sobre a grande dimensão dessa liberdade de expressão, que ela não visa, né, não é somente a veiculação de ideias com as quais eu concorde. Ela é para a veiculação de todos os tipos de ideia. Por mais desagradáveis que possam ser, por mais extravagantes, por mais não pertencentes ao status quo, ao pensamento dominante. E aí nós temos 3 decisões muito importantes do Supremo, não é? Uma na questão da liberdade de expressão, quando tratou da possibilidade de publicação de biografias sem autorização do biografado, não é? Uma outra decisão muito importante, que foi a da permissão e da afirmação de liberdade de expressão quando da realização de Marcha da Maconha, não é? Por mais que as pessoas possam concordar ou discordar do tema, é liberdade de expressão e é direito de se expressar frente ao Estado pela realização de uma alteração legislativa. Ou ainda quando o Supremo, diante de uma situação em que há uma expressão até desagradável ou sarcástica em uma peça teatral, em que o diretor, recebendo vaias da plateia, expressa faz a expressão do seu pensamento baixando as calças para a plateia. Então, ali o Supremo afirma que, por mais desagradável, por mais não usual que seja, foi a forma que ele encontrou de se expressar, e essa expressão também não se dá somente, não é, somente pelas palavras, por gestos também, como nesse caso. Não é? E aí a gente faz um questionamento que é sobre: há algum limite a essa liberdade de expressão? Esse é um ponto, não é? E o Supremo já foi alvo desse questionamento, e a decisão que o Supremo tomou no HC 82484, que tratava de publicação de livros de natureza revisionista nazista, foi a de entender que aquelas publicações não estavam dentro da liberdade de expressão. Elas veiculavam um revisionismo histórico, veiculavam pensamentos discriminatórios, não é, de preconceito contra o povo judeu,
e entendeu ali que aquilo caracterizava o crime de racismo e não estava, aquelas publicações não estavam autorizadas pela liberdade de expressão. E por que isso? Porque o Supremo, embora a gente tenha no nosso sistema a ideia de preponderância do princípio da liberdade de expressão, até porque ele é um princípio informativo de todos os outros, não é? Porque eu só posso exercitar muitos dos outros direitos meus podendo exercitar a minha liberdade de expressão, ele não é absoluto. Não é? E aí o Supremo entendeu que há que se fazer aí, por exemplo, uma ponderação com o princípio da República Federativa, que é o princípio da dignidade humana. Então, aquela expressão que ofende um princípio da dignidade humana, ela não poderia ser realizada, não se caracterizando, nesse caso, uma censura. E essa decisão do Supremo, é importante a gente referir que ela está em plena consonância, por exemplo, com a Convenção Americana de Direitos Humanos, onde lá no artigo 13, inciso 5º, fala que ali pode proibir apologia ao ódio nacional, ao ódio racial, ao ódio religioso, a toda incitação à discriminação. Então, esse foi o balizamento e o único limite que o Supremo, até hoje, fixou nessa liberdade de expressão. Então, eu acho que é importante a gente compreender, então, como conceituação geral, a ampla liberdade de expressão que a gente tem, ou a afirmação de ampla liberdade que nós temos no âmbito normativo brasileiro. E aí a gente tem que, para falar um pouco sobre o papel da universidade nessa liberdade de expressão, compreender um pouco aí as características e como isso chega no âmbito, pelo menos do ponto de vista histórico recente, nas universidades. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente assentar é que a autonomia universitária e essa liberdade de cátedra, ela é afirmada desde o século XIII, não é? A gente tem lá a bula Parentientarum, de 1231, que faz essa afirmação, tanto a afirmação da autonomia universitária e da liberdade dos professores naquela universidade de exercer seu magistério sem sofrer nenhuma sanção por isso e de proteção interna da universidade às expressões dos professores. É claro que é importante também referir que essa bula, ela não é um resultado, como essencialmente nenhum direito de dádiva, não é? Ele é o resultado de uma greve ocorrida naquela universidade em anos anteriores, recentemente, antes da edição da bula, exigindo essa autonomia. E como isso chega ao Brasil? A primeira questão que a gente tem que pensar aqui é que o fenômeno universitário brasileiro é extremamente recente, se nós compararmos não só com a Europa, mas com a própria América. Não é? No México, a primeira universidade é de 1553, a segunda universidade na América é de 1555. E no Brasil, a primeira universidade, salvo algumas tentativas anteriores, é da década de 30. Não é? Então é um fenômeno extremamente recente. E por isso que a gente tem aí a primeira afirmação de liberdade de cátedra no Brasil na Constituição de 46. Antes não havia essa afirmação. E quando a gente pensa aí também na questão da afirmação da autonomia universitária, a primeira afirmação legal no Brasil é em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases. Então não era nenhum princípio constitucional, mas um princípio legal. Um princípio que, inclusive, foi, todos nós sabemos aqui, revogado, né, em 69 pela ditadura militar, que não conseguia, não é, obviamente, se manter com a possibilidade de uma universidade com ampla liberdade de expressão. Então, a gente teve ali, então, um breve período de afirmação de autonomia universitária que
efetivamente sobreviveu não até 69, mas essencialmente até 64 com o golpe. Nesse período, eu acho que é importante a gente referir aqui uma decisão do Supremo, e foi uma decisão no habeas corpus, não é? de 1964, e é uma das razões que, na sequência, houve a ampliação do número de ministros do Supremo, não é? A aposentadoria compulsória, mas foi o momento em que o Supremo afirmou a autonomia universitária, afirmou que e o fato que foi levado lá era uma tentativa de criminalização de um professor, porque ele teria levado um manifesto aos estudantes incitando a se responsabilizarem pela situação do país, era um manifesto político, não é? E o Supremo, na sua decisão, veio e afirmou que o que a universidade estuda, o que faz parte das suas aulas, o que faz parte dos seus conteúdos programáticos é de responsabilidade da universidade. Ninguém pode, de fora da universidade, interferir nisso. É uma questão interna corporis. A universidade é que tem que saber o que é interessante ou o que não é interessante pesquisar, estudar, colocar em seus currículos. Bom, aí, obviamente, nesse período em que a gente viveu, esse período de exceção, muito pouco ou nada se trabalhou em relação à questão da autonomia universitária, não é? E com a Constituição de 88, a gente vem e tem essa afirmação do princípio da autonomia universitária, e não mais aquela liberdade de cátedra, mas uma liberdade que é muito mais ampla e muito menos vertical, que é a liberdade de aprender e ensinar. Não é? E quando a gente pensa ali que a liberdade de aprender vem antes da de ensinar, a gente percebe que há, inclusive, um deslocamento dialético, uma afirmação dialética de uma relação de ensino, de aprendizagem, conectada, inclusive, a outros princípios, como pluralidade de ideias, pluralidade de concepções pedagógicas, não é? Gestão democrática do ensino. Então, a gente vê aí uma retirada do foco daquela ideia de professor como uma autoridade, mas como um ensino mais horizontal. E é importante que a gente afirme que, por muito tempo, essa questão da autonomia universitária, ou da liberdade de aprender a ensinar, não foi contestada. Nós não tivemos aí, por um longo período, grandes discussões, pelo menos no âmbito judicial, obviamente, sobre a aplicação desses princípios. Isso começou a surgir a partir de alguns anos atrás, com proposições aí de aplicação de ideias do tipo escola sem partido, de restrições a pensamentos dentro da escola. Aqui eu acho que é extremamente importante para definir a liberdade, de autonomia universitária, uma recente decisão do Supremo. Na verdade, há uma liminar concedida na época pré-eleitoral de 2 anos atrás, praticamente 2 anos, que era a DPF 548, em que havia um contexto de apreensão, invasão de universidades para apreender panfletos, impedir reuniões, impedir manifestações, inclusive, por exemplo, de faixas, apuração para Marielle, ou faixas antifascistas, não é? E o Supremo, naquele momento, deu uma liminar impedindo essas invasões na universidade, inclusive algumas por ordem judicial, eram ordens de juízes eleitorais. E nós vamos ver na sequência como depois, agora, no julgamento, eles especificam alguns elementos que dão uma melhor visão de como é ampla essa liberdade de pensamento nas universidades. Então, o Supremo, agora em 15 de maio de 2020, por unanimidade, julgou essa DPF de forma a garantir a ampla liberdade de expressão dentro das universidades e a proibição dessas invasões ou de interferências no mundo acadêmico.
Também referente a essa ADPF 548, e que é importante que a gente refira, e aí eu faço até uma referência a uma atuação minha, não é? Que no início de 2018 começaram a ocorrer em algumas universidades a realização de cursos sobre o golpe. Não é? E, sem entrar no mérito, não é? Veio do tema do curso, veio uma representação para mim, na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, sobre com um pedido de atuação para proibir esse curso, para impedir a realização desse curso. E aqui, acho importante referir a minha posição. Naquele momento, eu sequer pedi informações à universidade, não é? Arquivei de imediato, de plano, sem pedir essas informações, porque entendia e entendo que pedir informações sobre a realização desse curso seria já uma fragilização dessa autonomia universitária. Seria a afirmação da possibilidade, que eu não concordo, de que o Ministério Público ou o Poder Judiciário pudessem interferir naquilo que é objeto de diálogo, de estudo, de debate dentro da universidade. E, para mim, essa interferência ela seria algo que afrontaria, seria a criação de censores, não é? de restrições a essa liberdade de expressão. E, felizmente, agora, nessa mesma DPF 548, houve uma reclamação ao Supremo sobre uma decisão judicial que estava impedindo a realização de um curso sobre o golpe. E o Supremo veio e afirmou, nessa reclamação, de que essa proibição da universidade de realizar um curso era violadora da sua autonomia universitária e da liberdade de expressão acadêmica. Então, aqui fecho a questão desse histórico da legislação no Brasil, e aí entramos um pouco na natureza e função da universidade, não é? A primeira questão é, toda a conceituação é algo difícil de ser feito, ou até fadada ao insucesso, uma conceituação. Tentar aqui definir a natureza da universidade, para mim, é extremamente difícil. Acho que a gente chegaria, certamente, a conceitos que sempre demandariam explicações, exceções ou contestações. Mas acho que a gente tem que estabelecer algumas características ou algumas não características. Em primeiro lugar, a gente imaginar que a universidade ela tem como fenômeno, pelo menos no Ocidente, 800 anos. E também pensar que, nesses 800 anos, ela teve diversas formas jurídicas, administrativas. E aí eu faço um exercício de pensamento como se eu estivesse daqui a 800 anos. E eu não consigo imaginar, por mais tecnológica que seja, por mais diferente que seja essa sociedade, sem uma universidade. Eu consigo imaginar muita coisa diferente, mas uma sociedade sem uma universidade é, para mim, algo extremamente improvável. E aí, a gente pega e pensa como a nossa universidade é conceituada hoje, do ponto de vista jurídico, como uma autarquia, como uma fundação, não é? Mas é tão difícil de conceituar juridicamente isso que a Constituição coloca a autonomia universitária, a autonomia didática, científica e tecnológica. Por quê? Porque o fenômeno universidade, ele não se encaixa nessas, digamos, caixinhas jurídicas de autarquia, de fundação. A universidade demanda outras características e outras definições que não se limitam àquela de um serviço público, de uma repartição pública. A universidade é muito mais do que isso. E, para mim, a universidade é, justamente por fazer parte integrante e indissociável de uma sociedade, ela é, mais do que um órgão de Estado, ou do Estado, é um órgão da sociedade civil. E dessa forma, para mim, ela tem que ser compreendida como algo menos estatal e mais estruturante da sociedade civil.
Outro ponto que eu acho que é importante falar do ponto de vista normativo é que no nosso Estado democrático de direito, a universidade, não há como ter uma universidade sem democracia, uma universidade sem autonomia e sem liberdade de aprender. A violação disso não viola só o direito da universidade, viola também o Estado democrático de direito brasileiro. Então, a violação a um é uma violação essencialmente a outro. E como eu tentaria dizer alguns atributos da universidade, para mim é um espaço de liberdade. Mas, mais do que um espaço de liberdade, é um espaço de libertação pessoal, é um espaço de libertação política. É um local não só de debate de ideias livremente, de ampla liberdade de expressão, ou como diz a LDB, um local de apreço à tolerância, mas é um local de convívio plural, de convívio com a crítica e de convivência e de experienciamento dessa diversidade, não é? Também naquela mesma finalidade que é colocada na Constituição, que é a construção do pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. E aí a gente tem alguns aspectos, e eu já percebo que chego aos meus 20 e poucos minutos, acho que nós temos algumas características que informam a nossa universidade. Por exemplo, o aspecto democrático de eleição de dirigentes, de eleição pela comunidade acadêmica. Fato que não é visto, por exemplo, nas outras repartições do serviço público. Então, isso é uma característica extremamente relevante que dá um aspecto totalmente distinto à atividade universitária. E até trago aqui, que é interessante para a gente compreender um pouco como o Poder Judiciário vê essa questão da autonomia, no julgamento da ADPF 548, essa que eu referi, o Supremo, um ministro vem e afirma que o seguinte: vedações estabelecidas pela legislação eleitoral podem, em tese, incidir com maior rigor em determinadas repartições públicas. Tal não se aplica às instituições de ensino superior, nas quais a autonomia acadêmica e a livre manifestação do pensamento, por definição constitucional, vão ser mais amplas possíveis. E, na sequência, quando fala daquelas apreensões, tentativas de apreensões, fala que aquilo viola a liberdade acadêmica, ainda que possam denotar preferência político-partidária. E por que eu faço essa referência? Não que se abra aqui uma possibilidade da universidade ter uma atuação político-partidária, mas de que há uma tolerância, dada a natureza da universidade, muito mais ampla do que aquela colocada ao serviço público. E aqui até o próprio direito de crítica interna, externa, pública, de todos os seus integrantes, que torna, por exemplo, inaplicável, por exemplo, em alguns aspectos, um princípio lá da lei de improbidade administrativa, que fala que é um princípio de lealdade às instituições. Então, como é que um professor vai poder exercer a sua crítica se ele ficasse vinculado a um perigo de ser considerado ímprobo por violar uma lealdade institucional no exercício da sua crítica, não é? E aí trago um exemplo da legislação constitucional italiana, que é lá todos os servidores públicos fazem um juramento, exceto os professores universitários. Esses não fazem um juramento digamos, de lealdade ou de subordinação, justamente pela necessidade dessa ampla liberdade de expressão. E aqui, entrando já no tema bem específico da nossa mesa, eu refiro aqui e faço essa referência já cruzando ela com uma disposição constitucional. É uma referência a uma fala de Paulo Freire, que diz o seguinte: lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar ao lado dos poderosos, não ser neutro. O educador tem o dever de não ser neutro. Quando a gente vê essa fala, ela pode ter um aspecto, digamos, extremamente político. Mas quando a gente relaciona ela com o nosso artigo 3º da Constituição, que informa, que estabelece os objetivos da República Brasileira, nós vemos lá as seguintes afirmações:
construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós vemos que tanto a afirmação do educador Paulo Freire, como nossa disposição constitucional falam essencialmente a mesma coisa. O Estado não é neutro. O Estado brasileiro, e isso é importante que a gente reafirme, ele não é neutro. Ele tem objetivos inscritos e objetivos muito claros, que devem informar toda atividade, não só estatal, mas privada também, mas, em essência, a atividade estatal. Então, toda atuação deve estar permeada por esses objetivos, e aí a educação como um dever do Estado também deve estar permeado. E a gente percebe ali que essa afirmação da Constituição não é uma afirmação do tipo liberal, de igualdade entre todos, mas uma afirmação permeada de verbos de ação. É construir, é erradicar, é promover o bem de todos, promover uma sociedade livre de preconceitos. E, nesse ponto, eu vou referir, antes de entrar na parte da análise dos discursos de intolerância, como esse aspecto foi recentemente também abordado pelo Supremo em uma decisão de uns 2 meses atrás, na ADPF 457, também decidida de forma unânime, em que ficou afirmada a impossibilidade de leis no país que censurem ou vedem ou impeçam discussões ou educação que aborde a questão de gênero, de orientação sexual, não é? E aí o Supremo vem e faz a mesma afirmação de ser um dever do Estado, um dever da educação, essa atuação concreta. No voto a essa frase, com base nesses dispositivos, referindo uma obra de Daniel Carvalho Cardinale, A Escola como Instrumento do Dever Constitucional de Enfrentamento da Homofobia, o ministro faz a seguinte afirmação: com base nesses dispositivos, o artigo 3º que eu já referi, o artigo 1º, permite-se concluir pela existência de um dever estatal de adoção de políticas de combate às desigualdades e à discriminação, inclusive no que se refere aos padrões culturais, sociais e econômicos que produzem essa situação. Então, por que eu falo isso? Porque, para mim, a questão da liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, ela está muito ligada a um dever que vejo eu para a universidade pública de se inserir num contexto de transformação da realidade social brasileira, e a gente vê aí diversas medidas, como as políticas afirmativas, não é? E a necessidade, mais talvez do que de pesquisas científicas, uma necessidade de ampliação humana, de transformar a universidade, de fazer com que ela efetivamente reflita a nossa sociedade como um todo. E aí, quando falamos sobre esses discursos de intolerância que já vinham antes das aulas remotas, à distância, vinham ocorrendo em diversas situações, com gravações de professores com o objetivo de denunciá-los, eu acho que a gente pode referir aqui que esses discursos de intolerância e de interferência na universidade me fazem lembrar as palavras de um general fascista que invadiu a Universidade de Salamanca em outubro de 1936 e gritou: "Viva a morte, abaixo a inteligência". Não é? E aqui me parece que a gente pode pensar que isso não ocorre, mas é uma morte simbólica. Essas intervenções, essas interferências
nas atividades acadêmicas, e especialmente nós sabemos que elas se referem a determinados temas, temas que são ligados ao enfrentamento ao racismo, temas que são ligados ao enfrentamento à discriminação por orientação sexual, essas interferências são uma morte simbólica. Não é? Uma tentativa de calar, de silenciar a universidade na sua expressão e no seu papel de concretizar uma sociedade mais justa e mais solidária e mais fraterna. E eu acho que é importante também a gente referir que essa morte ela pode ser simbólica dentro da universidade. Mas quando a gente sai dos limites dos campi das universidades, essa morte ela não é mais simbólica, ela é real, é concreta. Há uma vamos dizer, uma violência direcionada a determinados segmentos, não é? A população negra, às pessoas por sua orientação de sexual, sua identidade de gênero. Então, essa morte ela não é tão simbólica quando a gente extrapola os muros da universidade, e é importante que a gente tenha presente que isso deve ser extremamente combatido, não é? De forma a que essa morte simbólica não se torne uma violência mais concreta dentro. E aí, eu acho que eu já referi as tentativas que foram julgadas inconstitucionais de impor uma censura à educação, não é? A DPF 457, mas relacionadas a esses discursos de intolerância, eu acho que é muito representativo essa tentativa de criação de uma censura indireta. Não é? Esses atos de intolerância, esses atos que são, inclusive, ameaças, intimidações, agressões virtuais, elas têm uma finalidade de, no meu entender, realizar aquilo que legalmente não é possível, que é a instituição de mecanismos de censura através de uma censura indireta e que acarreta, na sequência, em grande parte, numa autocensura por parte dos professores. Por quê? Porque, havendo uma inércia de proteção aos professores, não é? O que acontece? Eles se censuram, se autocensuram, não querem ser expostos, não querem ser agredidos por robôs, por fake news. Então, essa inércia de proteção, inclusive, ela é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, quando se refere lá, por exemplo, como censura indireta, a restrição do direito de expressão por quaisquer vias ou meios indiretos. Não é? Então, e aí há já algumas afirmações internacionais em relação a essa inércia de proteção por parte do Estado, que leva, por vezes, por exemplo, quando o Estado não faz a apuração de atos de ameaça ou de agressão, por exemplo, a jornalistas, essa inércia de proteção estatal leva ao quê? À criação de um ambiente de censura indireta e de autocensura. Então, encerrando, para mim, essas atitudes de intolerância às atividades acadêmicas, elas têm, por finalidade muito clara, impedir e tolher a liberdade de expressão nas universidades e, efetivamente, buscam, no seu conteúdo finalístico, impedir que a universidade exerça seu papel, especialmente a universidade pública, o seu papel de inclusão, de enfrentamento ao racismo, de busca de uma sociedade mais fraterna e solidária. Então, para mim, para a gente ficar dentro do tempo inicial, eu encerraria agora a minha fala. Muito obrigado, procurador Henrico. Este, então, é o projeto de extensão Janelas Filosóficas à Universidade Aberta à Sociedade. Eu gostaria de lembrar apenas as pessoas que estão nos assistindo para se inscreverem no canal do FCH e para clicarem ali no sininho para receberem as notificações do canal. Bom, é com grande alegria que apresento agora o nosso segundo convidado, o professor João Carlos Brum Torres.
João Carlos é antigo professor aqui da casa, possui graduação em Filosofia e em Direito aqui pela URGS, mestrado na Universidade de Paris 13 e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo. O professor João Carlos ainda é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul, onde ele é coordenador do curso de pós-graduação. O João Carlos ainda é pesquisador na área de filosofia política, sobretudo, e tem trabalhado alguns temas ligados à filosofia teórica de Kant também. Sua pesquisa foca na filosofia de Rousseau, Kant, Hegel, Marx, questões temáticas inerentes às teorias da representação política, da fundamentação constitucional e da democracia. Mais recentemente também passaram a fazer parte de seus interesses pesquisas sobre o impacto que o progresso científico e tecnológico tem sobre os parâmetros básicos das relações do homem com a natureza, bem como as revisões do pensamento metafísico e ético que se tornam forçosas em função de tal progresso. Além dessa remarcável atuação na academia, o professor João Carlos também exerceu cargos como secretário de Estado da Coordenação e Planejamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o professor João Carlos conhece não somente a filosofia política da teoria, mas também conhece a política real. Então, para aqueles e aquelas que não tiveram o prazer de ser alunos do professor João Carlos, essa será uma grande oportunidade de escutá-lo. João Carlos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é tua. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite eu, Alfredo, da Priscila e do Nicolai. Saudar também o professor Dr. Henrico, que eu não conhecia, tive muito prazer de ouvi-lo. Fico até um pouco constrangido, porque eu não tive tempo e nem oportunidade de preparar uma exposição tão ordenada e tão aprofundada como a que ele fez. E queria dizer, em primeiro lugar, a vocês que quando o Nicolai me falou sobre essa iniciativa e sobre o tema, essa relação entre universidade e liberdade de expressão, eu achei assim um pouco estranho, assim como se tive um certo sentimento de inatualidade assim do tema. Tá? E as minhas razões para ter essa reação, eu não as tinha assim completamente esclarecidas, mas basicamente uma impressão assim, ó, de que nunca se teve tanta liberdade de expressão como nós estamos tendo nesses últimos anos, desde 88, e essa liberdade de expressão, a meu ver, continua plena, não é? E faço esse juízo um pouco porque, como vocês sabem, eu sou bem antigo e vivi ali, entrei na universidade em março de 1964. E no final de março houve um movimento revolucionário, o golpe de Estado, a deposição do presidente Goulart e a abertura daquele ciclo que, então, perdurou até, como disse o doutor Henrique, até quando nós tivemos plenamente a nova Constituição. E durante aquele período, não é, houve realmente muitas restrições à liberdade de expressão no país, censura prévia, expurgos. Eu mesmo acabei fui demitido, tomei conhecimento de que tinha sido expulso, porque tinha saído um amigo me disse que tinha ouvido na Voz do Brasil, que eu estava incluído na lista dos excluídos. E então, quando a gente compara, vamos dizer, aqueles tempos, retornei depois ao Brasil, depois desse episódio, fui à França, e quando retornei, as coisas ainda estavam mais difíceis, porque era depois do ato institucional número 5 e as restrições eram ainda maiores. Né? Então, com base naquela experiência, o panorama que eu vejo hoje me parece assim de muita liberdade de expressão. Tá? E por toda parte, de todos os viés, um confronto permanente de ideias,
e de posições políticas, ideológicas e sociais assim bastante expressivas. Então, de modo que essa foi a minha primeira reação assim ao convite. Por que, afinal de contas, fazer uma discussão dando uma prioridade tão relevante para a abertura do ciclo de vocês, aí, que vocês estão planejando, a esse tema? Eu acho, depois fiquei refletindo um pouco, não é, sobre as circunstâncias que levam as pessoas a darem essa prioridade. O senhor Henrique agora deu explicações e informações que mostram como há motivos para se preocupar com o assunto. E eles estão todos associados a uma questão que é a questão da intolerância. Não é? E aqui, quer dizer, esse é um tema no qual tem tensões entre os principais conceitos orientadores da discussão da questão. Né? Porque liberdade de expressão implica tolerância. Tá? Quer dizer, implica, na verdade, que se aceite a diversidade das opiniões, das posições, e que se considere como legítimos os confrontos, tá? Os confrontos de ideias, os confrontos de posições, etc. Então, se estabelece aí, de outra parte, esse conceito de intolerância. Né? E os limites a serem estabelecidos com relação a isso são delicados, né? Porque sempre quem se vê atacado nas suas posições tende a considerar, não quero dizer sempre, mas eu quero dizer, nas reações mais espontâneas, menos refletidas e menos prudentes, sempre que nós nos vemos confrontados com opiniões adversas que nos são apresentadas agressivamente, nós temos uma reação natural de considerar que essas ponderações que nos são feitas, e eventualmente os gritos que nos são dirigidos, e as imprecações das quais somos vítimas, que a gente tome isso como um sinal de intolerância. Quando a situação se inverte, a nossa tendência, muitas vezes, é de ser mais tolerante conosco mesmo. Então, eu acho que aqui tem uma questão de estabelecer certos limites que eu não creio que possam ser estabelecidos, a não ser em casos extremos, como alguns desses casos que o doutor Henrique falou, sobre os quais o Supremo Tribunal Federal se manifestou, com muita clareza e com muita segurança. Tá? Tem uma zona de sombra aí nestas relações entre liberdade de expressão e intolerância. Acho que tem um espaço intermediário, que é um espaço no qual estão se gerando conflitos, e nesse momento que nós estamos aqui no Brasil, esses conflitos estão muito veementes e muito vivos, e às vezes preocupantes. Tá? Bem, essa é uma consideração geral que eu queria fazer sobre esse assunto. Assim. Mas acho que, quando a gente pensa o tema com relação à universidade, surge uma outra zona de, digamos assim, de ambiguidades. Assim, tá? Porque, como diz a Hannah Arendt, né, a verdade é despótica. Tá? Quer dizer, entre liberdade de expressão, entre liberdade e verdade, existe uma relação tensa. Tá? Essa é uma questão séria para a universidade, porque, afinal de contas, assim, ó, se a gente pensa nos nossos fundadores lá, quando a universidade é muito mais antiga do que a fundação da Universidade Alemã, como acho que vocês todos sabem. Tá? O professor Henrique disse há pouco, ela remonta à época medieval, à institucionalização das instituições universitárias. Mas, ao ensejo da criação da Universidade Alemã, foram feitos ali estudos de filósofos importantes, assim, como Fichte, né, e o Humboldt, e teve ali uma reflexão sobre a universidade. E ali foi expresso de uma maneira muito enfática, assim, de que o compromisso principal e fundamental da instituição universitária é com a ciência, né? E ali uma espécie assim de supervalorização e um pouco de arrogância filosófica de que a filosofia devia ser reitora dos institutos universitários, porque ela era aquela que tinha autoconsciência de que a universidade era a instituição na qual o espírito se manifestava. Bom, aqueles exageros certamente devem ser deixados hoje para trás, mas a ideia de que o compromisso da universidade, antes de tudo e mais nada, com o conhecimento,
significa que ela tem um compromisso com a verdade. Não é? E isso faz com que a nossa reflexão sobre a liberdade de expressão se encontre com a situação na qual as pretensões de verdade podem ser questionadas. Então, se estabelece então, uma distinção entre verdades, que podem ser estabelecidas de uma maneira segura, rigorosa, e as pretensões de verdade, que são próprias da investigação. Então, esse é uma questão assim delicada que se coloca em âmbito universitário. Esse ponto leva também, se conecta com a questão da tolerância. Porque nem sempre, mesmo nas disputas interuniversitárias e acadêmicas, a gente pode ter as provas dos 9, quer dizer, uma demonstração cabal, inequívoca, irrefutável e definitiva de que uma determinada tese é verdadeira e outra não. Quer dizer, há na dinâmica do progresso da ciência muitos momentos de incerteza e de dúvidas com relação a teses que são propostas e que são discutidas. Então, aí também, muitas vezes, no próprio ambiente universitário se estabelecem confrontos e dificuldades e divisões que quem vive dentro da universidade sabe que elas podem, às vezes, ter consequências no relacionamento interpessoal e, às vezes, no próprio destino das instituições, que se dividem, que se criam correntes de confronto, de opiniões e de posições dentro dos institutos universitários. De modo que eu acho que essas duas relações, a relação da liberdade de expressão com a tolerância e com a intolerância, e a relação da ciência com a verdade, criam dois eixos, vamos dizer assim, de tensão para a discussão desse assunto. Eu não acho que eles sejam facilmente resolúveis. Muito embora todos nós que trabalhamos na universidade, a gente tenha uma consciência, vamos dizer assim, dessas dificuldades e dos espaços que são aceitáveis para as divergências e também para as formas em que as divergências são apresentadas e os limites para esses confrontos de ideias. Tá? Mas, mesmo dentro do ambiente universitário, muitas vezes o limite não é esse limite de prudência com relação à discussão das teses é ultrapassado e a gente tem mesmo dentro da universidade uma situação de intolerância, ou pelo menos de sentimento de intolerância por parte de uns e outros. Tá? Para reportar aos eventos, esses a que eu me referi ao iniciar, quando nós entramos aqui lá na minha turma, que a minha turma é a turma de 1964, né? Os nossos professores de introdução à ciência do direito eram o professor José da Silveira, que depois veio a ser presidente do Supremo, e o doutor João Leitão de Abreu. E nós, os estudantes daquele período, ficamos logo muito indignados com a benevolência, não é? E a aceitação com que eles aceitavam as teses kelsenianas que nos eram apresentadas e oferecidas naquela circunstância, e, embora eles não fizessem nenhuma atividade político-partidária, nem estivessem militando em defesa do governo militar daquele momento, nós reagimos ao positivismo jurídico, tal como ele se expressava naquele instante, como uma espécie de tese inaceitável. Tá? Então, houve vários debates, às vezes com o doutor Cine Lima, recordo de uma discussão com ele, e não minha, né? Era entrante na universidade, não tinha ainda a voz de estudante para interpelar os nossos catedráticos da época. Mas recordo daqueles debates, e ali, então, se expressava, assim, da nossa parte, uma reação que era uma reação de dizer o seguinte: bom, estas teses que estão sendo defendidas pelos nossos professores de introdução à ciência do direito, na verdade, são um disfarce para a defesa de um regime autoritário do qual cujas orientações programáticas eles endossam. Tá? Acho que havia da nossa parte ali pode muito bem ser que essas fossem as convicções político-ideológicas dos professores, tanto é que o doutor João Leitão de Abreu depois veio a ser chefe da Casa Civil do presidente Médici, né?
Mas eles, nas aulas, eles não estavam fazendo uma apologia do golpe de Estado. Tá? Eles estavam lá apresentando o Kelsen. Tá? Mas é claro que nos debates que às vezes se seguiam a isso, eles acabavam mostrando qual era como é que eles estavam encarando aquela situação naquele contexto. Então, esse eu acho que é um exemplo assim da minha experiência pessoal de como, num contexto universitário, uma discussão sobre o positivismo jurídico vinha carregada assim, por uma tensão entre o direito de expressão nosso, de indignação, as convicções, não é programar, assim, de dogmática, de teoria geral do direito, que eram próprias daqueles meus professores, e também as orientações políticas que estavam em jogo ali. Então, quero dizer como a gente encontra, na situação concreta da vivência universitária, situações nas quais a tensão entre liberdade de expressão e tolerância se tornam confusas. Assim. Quando eu olho retrospectivamente aquilo, eu me torno menos indignado com relação aos meus professores. Tá? Na época, eu achava que aquilo era absolutamente inaceitável, porque o golpe de Estado era uma violação da ordem jurídica, né? E achava que era, pelo menos, inoportuno que o Kelsen fosse trazido para justificar aquele contexto e aquela situação. No entanto, as doutrinas kelsenianas são reconhecidamente importantes, fazem parte do universo da cultura jurídica internacional, não quer dizer que há muita gente que não é kelseniana, talvez a maior parte dos juristas não são, mas continua a ser uma posição relevante no contexto dos debates sobre a teoria geral do direito, e é uma posição que pode ser defendida no contexto aí das discussões sobre os fundamentos do direito, merecendo ser recebida com tolerância. Então, com isso, eu estou querendo simplesmente chamar a atenção de que estes limites assim, entre liberdade de expressão, tolerância e intolerância são difíceis de traçar e que há muitos contextos nos quais isso não aparece com a clareza e com a, digamos assim, com a permissibilidade para que a gente possa fazer juízos peremptórios e definitivos sobre onde é que está esse limite. Tá? Mas eu acho que esse é o papel do direito, e achei muito felizes os exemplos trazidos de decisão do Supremo, porque nos casos mais extremos, onde isso é submetido a julgamento, então tem-se uma instância decisória que estabelece onde é que está o limite de uma coisa e onde está o limite da outra, e essa eu acho que é a função do direito. Tá? Bom, com relação à relação entre verdade e liberdade de expressão, isso é um tema que, a mim, parece assim, bastante complicado de resolver. Tá? Especialmente quando a gente tem demonstrações de matemática, quando um professor faz a demonstração de um teorema, não é, num curso de matemática, ou quando um professor de lógica, da nossa parte, faz uma demonstração, não tem tolerância. Quer dizer, se a demonstração está certa, ela está certa. Não é? E não tem divergência possível, pode ter uma relação de incompreensão. Mas incompreensão não tem autoridade nenhuma, não é? É simplesmente... Pode haver muita tolerância e muita compreensão das dificuldades de compreensão das pessoas. Mas a incompreensão, como tal, não está sujeita à tolerância. Mas a verdade é que, na nossa prática universitária, há muitos assuntos e muitos domínios nos quais a gente não tem as condições de estabelecer, com o mesmo rigor e com a mesma precisão, o que é uma inferência correta ou uma dedução bem feita e passível de ser comprovada, e quando não. Mesmo, por exemplo, na nossa área aqui, quando se passa a teoria do conhecimento, por exemplo, já não se tem as seguranças e as unanimidades que se pode ter em lógica, não é? Bom, e assim por diante, em metafísica, então, também essas questões se repetem, e mesmo com relação à moral, a gente vive todos os dias as discussões com consequencialistas e deontologistas que não se resolvem. Então, tem ali o dito da Hannah Arendt deve ser relativizado, por conseguinte, na medida em que, dentro da prática científica que constitui a vida universitária corrente, há muitos domínios com relação aos quais a gente não tem
os recursos epistêmicos necessários para tomar posições absolutamente dirimentes e passíveis de serem aceitas universalmente, não é? Por aqueles que estão versados nos assuntos, para não falar daqueles que não são versados e que ficam dando palpites. Tá? Então, acho que tem aí uma questão séria assim, de limites, vamos dizer assim, para a imposição da posição da defesa de enunciados como sendo verdadeiros. Isso, eu acho que remete à necessidade de quem vive no contexto universitário tenha prudência e se lembre daquelas lições de Aristóteles que dizia que há matérias com relação às quais a gente pode ter segurança e capacidade de prova e assuntos com relação aos quais a gente não tem. E nesses segundos casos, que no universo grande, diverso das ciências humanas são vários, eu acho que é muito prudente que a gente leve essa preocupação de reconhecer os limites da nossa força probante. Isso não quer dizer que a gente não tenha convicções, porque nós podemos ter convicções e crenças que não estejam esteiadas, não é, em fundamentos que sejam absolutamente inconcursos, que não sejam capazes de serem questionados. Tá? E eu acho que, em muitos assuntos das ciências humanas, a gente pode ter convicções que são razoáveis e bem fundamentadas e que, contudo, né, são ainda passíveis de questionamentos e de dúvidas. Né? Quem trabalha em filosofia tem que conviver com isso, tá? Faz parte do nosso métier. Agora, a intolerância não é uma coisa que está, justamente é isso que eu estou procurando dizer, ela está ultrapassando esse limite do questionamento e da dúvida razoável. Tá? Especialmente, não tanto talvez pela defesa da tese oposta, tá? Embora em alguns casos eu acho que também pela defesa da tese oposta, mas muitas vezes por uma ruptura com certas regras de civilidade e de respeito recíproco que nós devemos ter nas relações que temos uns com os outros. A ideia, por exemplo, do decoro parlamentar, não é uma ideia que assenta sobre esse princípio, quer dizer, há certas atitudes, seja verbais, seja não verbais, que ultrapassam aqueles limites de civilidade que devem prevalecer na relação entre pessoas que são civilizadas, não é? Civilidade e civilização são cognatos aí, são aparentados, tá? Então, acho que esse é um ponto. E, com frequência, entre nós, esses limites vêm sendo ultrapassados, tá? Às vezes por um lado, às vezes pelo outro, né? Nessas contradições diversas que temos entre nós sobre muitos aspectos. Eu acho que essa é uma razão pela qual eu acredito que haja fundamento para levantar e suscitar essa discussão que vocês tomaram a iniciativa de provocar. Queria dizer ainda uma outra coisa sobre esse assunto, tá? Sobre essa espécie de cacofonia em meio da qual nós estamos vivendo. Eu acho que uma parte disso também tem a ver com uma espécie de prosperidade do relativismo, desta ideia de que, afinal de contas, tudo é relativo, cada um pensa como bem entender, expressa os seus pontos de vista como assim lhe parecer, e que ele não está obrigado a contemporizar, nem a produzir argumentos e comprovações daquilo que diz, e nem precisa se comprometer com o caráter persuasivo ou não persuasivo dos seus argumentos e da tese que apresenta. Acho que isso é uma ameaça realmente ao espírito e à função da universidade. Quer dizer, como eu disse antes, quer dizer, a universidade tem, antes de mais nada, um compromisso com o saber e com a verdade. Então, teses relativistas que ponham em questão a possibilidade de que se tenha acesso à verdade são péssimas, contraditam o espírito universitário e abre este espaço para confrontos de toda a ordem. Tá?
Agora, esta é uma característica da civilização contemporânea, quer dizer, teses relativistas com relação ao conhecimento e esta espécie de autorização para o livre opinionismo, né, é o que nós mais temos. Né? Esse é o domínio das redes, nos quais as pessoas apresentam com muita facilidade o sentimento do momento, a emoção que tem, o preconceito que as habita, e afirmam aquilo dogmaticamente, sem nenhuma preocupação de interesse, e, muito frequentemente, sempre em busca da responsabilização pessoal de alguém que defenda a posição contrária. Tá? Eu acho que esse é um problema geral, assim, e que está também na origem de muitas destas manifestações de intolerância que fazem parte do mundo que nós estamos vivendo nesses dias. Tá? Nesse sentido, eu teria uma posição mais conservadora com relação ao papel da universidade. Acho que a gente tem que resgatar e ter cada vez mais presente esta ideia de que o compromisso fundamental e primário da universidade é com a ciência e que o saber tem valor por si mesmo, tá? Que os desdobramentos, consequências, aplicações são secundários com relação a esse objetivo e razão de ser fundamental da instituição universitária. Nesse sentido, eu resgataria lá esta opinião dos fundadores da Universidade Alemã. Quer dizer, a universidade, na sua melhor forma, e no seu ideal, pelo menos, se não na sua realidade concreta e prática, e nos seus desdobramentos sempre sujeitos a todo tipo de defeitos, de precariedades, de inseguranças, mas, idealmente, ela deve ser a instituição do espírito. Tá? Entendendo o espírito nesse sentido amplo, assim, da faculdade humana, coletivamente entendida, que é responsável pelo progresso da ciência. Agora, eu acho que o reconhecimento, de outra parte, a modéstia que se deve ter com relação ao ideal de progresso da ciência é um apanágio e é uma reivindicação que precisa ser sempre mantida para evitar os dogmatismos e as arrogâncias. Então, acho que isto é aquilo que faz com que a universidade tenha que incorporar dentro das suas atividades, não é, correntes a ideia da tolerância, não é? Porque a gente tem que saber que, em muitas circunstâncias, especialmente no domínio das ciências humanas, há situações nas quais a gente não tem a condição de estabelecer com rigor, especialmente em discussões vivas, frente a frente, não é? Os argumentos necessários para produzir as provas convincentes, definitivas e irrespondíveis. Embora muitas vezes também a gente tenha, tá? Mas quero dizer que uma certa modéstia, vamos dizer assim, da realização deste empreendimento de busca do conhecimento e da verdade, a gente tem que ter. Então, eu acho que essas são as considerações que eu queria fazer. Acho também que se esse princípio, vamos dizer assim, fundamental da estruturação das universidades, que é a busca do conhecimento, não é? Se ele é o princípio fundamental, então a gente deve evitar, no contexto universitário, a introdução de questões que não são próprias desse domínio. Tá? Isso não quer dizer que não se possa discutir. Eu sou professor de ciência política, discuti isso 1000 vezes, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, e estas coisas têm que ser tratadas também à maneira que é própria das universidades. Como disse o Alfredo, eu trabalhei muitos anos em administração pública, assumi cargos em governos posicionados ideologicamente, e, às vezes, de um lado e de outro, também fui secretário do Tarso, aí na prefeitura, mas eu acho que estas questões de política no sentido mais estrito, atual, de posicionamento sobre questões do dia, eu acho que não são próprias para tratamento na universidade, e eu as evitei tanto quanto pude. Não sou santo também, e nem vestal, não quero dizer que eu nunca tenha dito uma palavra sobre uma questão política do dia. Muitas vezes me vejo compelido, já manifestei isso mais de uma vez, mas vocês alguns aí que foram meus alunos, sabem que não é da minha prática docente me manifestar sobre questões políticas do dia. Eu sempre procurei manter separados esses dois domínios da minha vida, porque, em geral, quando eu estava trabalhando em atividades de governo, não estava trabalhando na universidade. Então, acho que tem aí um requisito de prudência que a gente deve ter com relação a isso e um certo senso, assim,
do papel da universidade. Com isso, também não quero dizer, de modo nenhum, que a formação universitária também não tenha um papel de emancipatório com relação a preconceitos e à ignorância. Tá? Aliás, a autonomia universitária e a liberdade de expressão veio justamente para se confrontar com posições dogmáticas infundadas, né, que estavam prevalecendo no antigo regime de muitas maneiras. Né? Quando o Rousseau publicou o Contrato Social, o Lamoignon de Malesherbes, que era, entre muitas outras coisas, tá? Ministro, juiz, ele era também o que eles chamavam lá o diretor da livraria, era assim que chamavam. Né? Quer dizer, ele era o responsável pela censura prévia de todos os livros. Tá? E o contrato foi imediatamente banido. Em Genebra, que era uma cidade democrática, aconteceu a mesma coisa. O pequeno conselho mandou apreender todos os exemplares do livro e queimá-los. Tá? Então, no antigo regime, a censura prévia era a regra. Tá? Nada se publicava sem que houvesse autorização e tudo que fosse publicado clandestinamente seria objeto de apreensão e punição dos responsáveis. Então, as liberdades de expressão nasceram nessa passagem do antigo regime para os regimes constitucionais, que começaram ali com a Revolução Francesa, então, no contexto também da independência americana. Então, é claro que faz parte assim, do compromisso da universidade impor esta liberdade de expressão, que é a liberdade da pesquisa, e mesmo nesses estágios, como eu disse, de incerteza, tá? Quando a gente não sabe ainda, com toda a segurança, que tese defender, que tese... Ou melhor, a gente muitas vezes pensa que sabe e muitas vezes também se engana. Então, isso é uma questão assim que veio para dentro da universidade, mas ela teve que vir, digamos assim, pelo menos deveria ter vindo prudencialmente. Quer dizer, para que não se transformasse a universidade, ela, numa espécie de novo dogmatismo a ser imposto, não é, às pessoas às quais os universitários e a universidade se dirigem. Acho que a universidade sempre teve essa sabedoria, tá? Não precisa, estou dizendo isso não porque eu esteja querendo assim fazer um discurso edificante para vocês, meus colegas, né, de que se comportem assim o assado. Eu sei que nós todos nos comportamos, né, de uma maneira geral, às vezes transgredimos essas regras de prudência, mas todos nós sabemos que, afinal de contas, a gente, sobre muitos aspectos do nosso ensino, que pode haver questionamentos, embora cada um de nós, eu acho que isso é a outra parte que eu queria ressaltar também, cada um de nós, ao se apresentar aos seus alunos e ao dar as suas disciplinas, a gente parte de uma convicção de que aquilo que nós estamos dizendo é correto. Acho que isso é um pressuposto básico da nossa atividade enquanto professores universitários. Agora, isso tem que vir acompanhado, é claro, de uma prudência com relação à possibilidade de que nós estejamos enganados, afinal de contas, a experiência mostra isso. Então, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu vejo assim, uma tensão entre liberdade de expressão e verdade, né, porque eu acho que a Ana Arendt tem toda a razão, quando tem verdades comprovadas, não tem liberdade. Tá? E tem uma tensão também entre liberdade de expressão e intolerância. Tá? Eu acho que a melhor maneira de se posicionar com relação a essas duas coisas é, como eu estou sugerindo aqui, é ter uma atitude prudente com relação a essas duas frentes. No contexto geral da discussão política na qual nós estamos imersos, nessas situações dificílimas em que estamos vivendo, onde tem as autoridades mais altas da República são defensoras não apenas de posições extremamente conservadoras, o que, afinal de contas, a tolerância nos obrigaria a respeitar, mas são também muito obscurantistas, né? E, em algumas vezes, e em muitos casos, são francamente defensoras de posições que são notoriamente inaceitáveis e insustentáveis. Tá? Então, acho que essa é uma situação assim, complexa, tá? Que faz parte da nossa democracia, mas eu diria a vocês o seguinte,
eu estou confortado com a democracia brasileira. Tá? Eu acho que nós estamos vivendo um período de grande força democrática. O desfecho pode ser infeliz. Pode ser infeliz o desfecho. Mas a mim parece que a democracia brasileira tem um momento de grande vitalidade, né? Os debates são feitos com muita franqueza, com grande largueza, são muitas vezes tensos, mas nós estamos vendo assim uma situação na qual a democracia está funcionando, a meu ver, de uma maneira bastante própria, vamos dizer assim, do que há de se esperar de um regime democrático. Agora, ameaças há, e intolerâncias também há, tá? De modo que não há como não deixar de se preocupar também com essas tensões que muitas vezes vão se fazendo cada vez mais intensas. Mas a mim parece que elas ainda estão dentro do limite de o que se pode esperar de um regime democrático. Tá? A gente deve procurar preservá-lo. Não é? Gato escaldado de água fria tem medo. Claro que quando se tem uma participação tão grande de autoridades militares no governo civil, isso não deixa de causar preocupação. Tá? Mas, afinal de contas, é a situação que nós estamos vivendo. Por enquanto, o Supremo tem exercido na plenitude a sua força, tá? O parlamento tem, a seu modo também, com as ambiguidades que são próprias das nossas casas legislativas, desse sistema caótico de representação política que é o sistema partidário brasileiro, tem se comportado também em consonância com as instituições democráticas, de modo que eu acho que nós estamos vivendo assim um momento de democracia plena. Mas, justamente porque o país está muito sujeito a debates e confrontos de caráter político muito fortes, esses limites da tolerância e da intolerância começam a aparecer, tá? E a criar situações nas quais a gente pode e deve discutir, como estamos fazendo aqui. Acho mais ou menos isso que eu teria para comentar para vocês. Me desculpe por não ter feito uma coisa mais organizada, mas eu tive uma semana muito atribulada e acabei não podendo preparar aqui uma fala mais sistematicamente ordenada. Tá? Era isso. Muitíssimo obrigado, João Carlos. As duas contribuições foram muito ricas, nos deixaram com muitas perguntas. Nós temos já uma lista imensa de perguntas, provavelmente não teremos tempo de fazê-las todas. Eu vou me abster de fazer qualquer comentário, deixar a participação das perguntas das pessoas que nos assistem à distância. A Desirê, por favor, vai fazer o favor de ler algumas das perguntas. Desirê, por favor, tu lê uma, eles respondem, vocês comentam como acharem bom, e a Desirê fazendo uma após a outra, pode ser? Então, Desirê, por favor, podias ler a primeira. Ok. Pergunta do Lucas, PF. Doutor Henrico, considerando o artigo 43, parágrafo 1º da LDB e que a reflexão crítica aprimora a capacidade de liberdade de pensamento e expressão, universidade que não incentiva tal reflexão, fere este princípio? Eu não, deixa eu pegar aqui o texto, mas veja só. Eu acho que toda a atividade acadêmica ela é permeada de uma reflexão crítica. É claro que é muito difícil falar isso, sinceramente, em tese, do ponto de vista abstrato, mas me parece que esse deve ser um ponto essencial de todo o debate acadêmico, não é? Essa dialética entre pensamentos, assim como, por exemplo,
professor João Carlos estava falando, a gente tem no direito lá o pensamento kelseniano, positivista, mas nós temos lá outras formas de ver o direito. Então, me parece que muito improvável dizer que uma universidade possa não promover um debate crítico. Mas isso teria que se dar para ela ferir, teria que ser uma tomada de posição institucional de impedir um debate crítico, o que me parece algo imponderável. Perfeito. A próxima pergunta é do Anselmo Batista. O que vocês pensam sobre a expressão de que a filosofia brasileira é igual a uma planta de estufa, que só cresce dentro do ambiente acadêmico e serve a esses propósitos, estando longe do cotidiano? Eu acho que essa descrição, eu acho que a descrição é em parte verdadeira. Agora, assim, estudos filosóficos, eu penso assim que estudos filosóficos têm uma dimensão assim que é uma dimensão técnica. Tá? Estudar filosofia é uma coisa que requer aí um processo de amadurecimento, iniciação, aquisição da capacidade de leitura atenta, não é? Então eu acho que isso é uma coisa assim que exige um processo grande de educação filosófica que a gente vai fazendo aos poucos. Tá? E isso torna, muitas vezes, a filosofia difícil de ser relacionada com as questões mais cotidianas assim. Essa tecnicalidade que eu acho que faz parte do nosso conhecimento e que deve orientar, pelo menos, a nossa prática docente, porque, afinal, um estudo universitário deve procurar habilitar as pessoas que se inserem nele, nessas dimensões que são aquelas mais complicadas da nossa disciplina. É para isso que existe universidade. Tá? Agora, quem estuda filosofia e tem alguma sensibilidade com relação a isso, logo se apercebe, vamos dizer assim, de que, junto com essa aridez que muitas vezes faz parte dos nossos estudos de filosofia, se abre uma certa visão, assim, um descortino, vamos dizer assim, da nossa experiência que vai além, vamos dizer assim, do debate estritamente técnico que a gente faz lá num seminário, numa aula difícil sobre um assunto qualquer. Quer dizer, com frequência a filosofia te permite olhar as coisas de uma maneira diferente, assim. Então eu acho que, enfim, acho que tem vias, vamos dizer assim, um pouco, a meu ver, sempre um pouco surpreendentes, não é? Em que a filosofia, em momentos determinados, te permite ter uma apreensão de questões muito concretas, assim, que fazem parte das nossas vidas. Eu recordo das minhas primeiras leituras, assim, de filosofia, mais de orientação mais existencialista, etc., quando, a respeito de certas ideias de que, afinal de contas, a nossa vida e a nossa biografia se constrói a partir das decisões que nós tomamos, e que nós temos que tê-la em mãos, e, por conseguinte, a gente tem que ter uma posição refletida com relação ao que fazemos conosco mesmo. Isso não estava dito assim com estas palavras lá, quando eu estava lendo esses livros, mas, de alguma maneira, aquilo me permitiu, lá nos tempos bem longínquos da minha juventude, de me entender um pouco melhor naqueles anos ali de saída da adolescência. E a mesma coisa com relação a, por exemplo, em ciências sociais, que nos objetos, com relação à sociedade, a inserção. A filosofia, por exemplo, quando a gente dá um curso aí sobre o contratualismo moderno, rapidamente ela te faz e te dá referências para que a gente possa se colocar diante da realidade política de uma certa maneira, quer dizer, no mínimo se abre qual é a legitimidade para a ação
não é, estatal, e para atribuição de responsabilidades soberanas a uma certa instituição, e por que eles podem mandar ou deixar de mandar, etc. Então, quero dizer com isso o seguinte, que tem aí um movimento duplo, né? De um lado, a filosofia pede essa espécie de isolamento, né? Não é sem nenhum fundamento, que nos acusam muitas vezes de viver em torres de marfim, tá? Mas eu acho que isso é só uma parte, vamos dizer assim, do exercício esse de formação de um professor de filosofia. Normalmente, eu acho que a gente se dá conta de como, às vezes, nas páginas bem abstratas de um filósofo, se descortina um horizonte assim, de compreensão e entendimento da nossa vida cotidiana, que é importante. Dei 2 exemplos aqui muito fugazes, assim, se eu estivesse dando aula, talvez pudesse me estender um pouco mais. Nos encaminhamos agora para a pergunta final e, se possível, eu gostaria que vocês dois respondessem. Gente, desculpa, tem muita pergunta que vai ficar sem respostas, mas realmente o nosso tempo já está estourando. Então, a pergunta da Silvana Krause. O que é uma atitude prudente? Podemos começar com o professor. Comigo? Fico com vontade de passar para a Priscila, que está no fundo aí, ela estudou isso aí, né? Até abri o microfone só para soltar um sorriso, aqui, uma risadinha. Não vai dar para terceirizar aqui, né? Então. Não. Prudência é uma busca. Vou usar aqui, dar uma definição agora aqui. Sujeita a muitas revisões, mas é assim, procurar ter uma atitude racional com relação a situações e contextos complexos com relação às quais a gente não tem os recursos epistêmicos necessários para fazer provas. Tá? Quer dizer, e, por conseguinte, isso nos obriga a ter uma atitude que pode ser bem firme, tá? Mas que tem que estar aberta à contestação possível. Quer dizer, quem é prudente reconhece também que há determinados assuntos que não são passíveis de demonstrações. Tá? O que não quer dizer que o prudente, Frônimos, né, como disse o Aristóteles, não tenha convicções com relação às atitudes que toma. Tá? Mas ele, se for prudente, ele sabe que nesses domínios as controvérsias podem aparecer e que, eventualmente, a gente pode se enganar. Mas a prudência é indissociável da racionalidade também. Ser prudente não é ser timorato, não é? E também não é ser inseguro. Porque, afinal de contas, nós somos, na nossa vida cotidiana e diária, solicitados a assumir posições e a produzir os argumentos. O que a gente tem que saber é que, às vezes, nem sempre a gente divisa, em certos assuntos, toda a complexidade daquilo que está envolvido numa determinada situação. E que, volta e meia, nos enganamos. Tá? Isso ocorre na prática científica mais rigorosa. De hipóteses que, às vezes, exigem 1 ano, 2 anos de trabalho e que acabam se verificando como não sustentáveis. Mas isso é um exemplo digamos assim, da prudência no terreno da ciência. Né? No terreno da vida cotidiana, eu acho que a prudência também é uma espécie de sabedoria, assim, com relação a, por exemplo, numa batalha. Tá? Numa batalha, a gente que é prudente deve saber até onde se pode ir e quando é que a gente deve recuar. Tá? Na nossa vida cotidiana, quando a gente maneja o dinheiro da gente, a gente deve ser prudente e não expor a nossa
sobrevivência, ou as nossas condições mínimas de vida, a aventuras com relação ao nosso dinheiro. Isso é uma atitude imprudente. São exemplos assim bem banais, mas expressam um pouco como é que concreta e praticamente a prudência aparece. Obrigada, professor. Passamos para o próximo. Doutor Henrico, pode responder? Sim, obviamente que no campo, digamos, filosófico, acadêmico, eu acho que eu fico mais na resposta mais do cotidiano. Para mim, a prudência, ela não tem uma relação exatamente com medo, não é? Ou com a imprudência, mas com a cautela. E a cautela que eu acho que é necessária quando nós nos deparamos com algo diverso, complexo, e que nós temos que dominar tanto o conhecimento sobre o assunto, pelo menos algumas ou todas, ou o maior número de variáveis, não é? Para não agir somente por impulso ou por instinto, não é? E a prudência também leva nessa busca desse conhecimento das variáveis para uma tomada de decisão. A prudência, para mim, ela tem uma relação, inclusive, com ouvir os outros, ouvir as outras versões, ouvir as outras vozes, de forma a que também não seja uma tomada de decisão pessoal unilateral, não é? Eu acho que esse aspecto da prudência, que é ouvir todas as versões, por exemplo, se a gente pensa numa prudência, e aí vem o termo jurisprudência, né? A jurisprudência, ela, no direito, ela necessariamente ela é tomada após inúmeras decisões, não é, sobre o mesmo assunto, e nessas decisões sempre com ouvindo-se todas as partes envolvidas e esgotando-se ali uma possibilidade de argumentação. Então, para mim, a prudência tem uma relação muito grande com a possibilidade de acessar conhecimentos necessários, informações, e de essencialmente ouvir e dialogar com os diversos digamos, atores envolvidos no determinado assunto. Bom, gostaria finalmente de agradecer imensamente aos nossos dois convidados. As contribuições foram muitíssimo claras, muitíssimo importantes. Gostaria também de agradecer a todos aqueles e aquelas que nos seguem nas redes sociais. Eu vou passar a palavra para a Desirê para o encerramento. Desirê, por favor. Obrigado, professor Alfredo. Quero agradecer a participação das pessoas que estão vendo. E só para lembrar que segunda-feira, dia 27 às 19 horas, teremos outra temática, que é do arco-íris ao crepúsculo das cores, filosofia política em tempos de crise democrática, com o professor Felipe e a professora Inara. Passo a palavra professor Alfredo, Priscila, Nicolai, para dar um tchauzinho. É só isso, então, mais uma vez, boa noite a todos e todos, e muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada aos convidados. Boa noite a vocês, então, também. Prazer conhecê-lo. Boa noite. Prazer foi meu.